Agora que a gente fez a configuração das rotas, a gente pode partir para a configuração do tema em si, que vai ter tanto o escuro quanto o claro. Se você não viu a parte da configuração de rotas, é só clicar no linkzinho que aparece aqui em cima para ver esse vídeo anterior. Então a gente pode estar começando criando a pasta aqui de styles, e dentro de styles a gente vai criar um arquivo para a variável de tema, onde a gente vai ter a configuração de cores e tanto do tema dark quanto white. Então a gente cria um arquivo tema.ts, a gente cria também a parte do global style, então o estilos global, não necessariamente isso tem a ver com o tema, mas é uma configuração de estilo que eu já vou aproveitar para fazer. Então global styles.ts. E por último aqui eu vou estar criando um index.ts, onde eu vou estar exportando o global styles, que vai vir do arquivo .global styles, e também eu vou estar exportando o tema e tema, certo? Beleza? Agora a gente vai estar configurando o global styles, const global styles. Como eu estou usando o Styled Components, eu vou até deixar o link para vocês fazerem a instalação, mas basicamente é só você vir no terminal. Se você estiver usando o Yarn, é só dar um Yarn add Styled Components. Tendo o Styled Components instalado, é só você dar aqui create global style do próprio Styled Component. Vai ser abre aqui atrás. Após fazer isso, você pode estar colocando algumas configurações globais. Eu gosto de estar colocando a margem gerada, o padding gerado e o border box size, border box, para não estar interferindo aí depois no projeto em si. Então, Global Styles configurado. Agora a gente pode estar vindo para o tema e configurando também. Então a gente export const tem, e basicamente ele é um objeto onde a gente vai ter tanto o tema dark, que também vai ser um objeto, e tanto o tema white. Mas primeiro eu vou configurar o tema dark e depois o white. Então basicamente no tema dark a gente vai ter a cor primária, a gente vai ter a cor secundária e também a gente vai ter a cor do texto, né? Text. Correto. Beleza? E a mesma coisa a gente vai ter para o tema white. Eu dar uma formatada no arquivo. Agora eu vou vir aqui, vou pegar quais são as cores. Certo. Agora a gente está com a configuração do tema. Depois dá para adicionar mais coisas, mas esse é o principal, o tema claro e o tema escuro. Então agora eu vou voltar para o nosso app e aqui a gente vai estar fazendo a configuração. Primeiro a gente já pode estar configurando a parte do tema, que a gente vai precisar pegar o tema provider do próprio Styled Component. Ele recebe um tema e esse tema vai ser o que a gente vai importar daqui. Opa, acabei trocando de arquivo sem querer. Jogar isso aqui para cá, certo? Só que dentro do tema a gente tem a opção do Dark e o White. Então o que a gente vai estar fazendo é colocando isso como se, ao invés de colocar fixo assim, ele pode ser alterado de acordo com o que a gente selecionar de tema.
Como ainda não tem toda essa estrutura aqui da página para a gente poder selecionar o botão aqui de mudar o tema, a gente pode deixar fixo por enquanto. Para mais lá para frente, a gente vai terminar essa configuração de alterar o tema. Mas, basicamente, aqui a gente teria uma variável chamada current theme, que ela vai armazenar o tema atual, que seria o tema claro ou escuro. Então, a gente pode ver essa variável aqui. Eu vou colocar como se fosse um estado mesmo. Posso colocar aqui current theme e use state, certo? Aí nesse use state a gente vai ter o nosso tema. Inicialmente aqui eu vou colocar como dark. Aqui a gente tem que fazer uma tipagem. Eu vou fazer uma tipagem preguiçosa, dizendo que ele vai ser dark ou white. E por último a gente coloca aqui. E agora dentro dele a gente consegue acessar as propriedades. Então a nossa aplicação já consegue acessar o tema tranquilamente. Vou só ajeitar isso aqui. A gente também pode colocar aqui já o Global Styles para a nossa aplicação receber por padrão já essas propriedades de estilo. Salvamos. Beleza. Agora o que a gente pode estar fazendo é que para todas as páginas receber essa estilização de tema, tanto dark quanto white, o que a gente pode estar fazendo é um layout, vai envolver as páginas. A gente vai estar criando esse componente layout dentro de components, vai criar layout. Então a gente vai estar criando aqui um index.ts. Vamos criar também um styles.test. Na verdade o index é .tsx, porque vai ter uma estrutura XML também. E por último a gente vai ter uma pasta chamada @types, certo? Dentro dela a gente vai criar um index.ts, que é onde vai ficar a tipagem do componente. Então a gente pode estar começando a criar. Deixa eu só fechar todas essas abas, certo? Então, para estar criando esse layout, a gente vai estar pensando a estrutura dessa maneira. E, por último, retorna o componente, certo? Basicamente, a gente vai ter um container envolvendo, onde ele vai vir de styled, e vai se chamar container. E ele vai envolver. Só que o que ele vai envolver? É basicamente o que ele receber como filho. Então a gente vai dizer que ele vai receber uma propriedade chamada children. E esse children a gente vai renderizar como filho dele. Aí, certo? Só que esse styled ele diz que não existe e esse children ainda não está tipado. Então por enquanto ele vai dar erro. Então o que a gente pode estar fazendo é primeiro criando esse container. Né? Então a gente vai aqui em styled, container, styled, o próprio styled component. A gente pode estar criando aqui uma div. Essa div ela vai ter basicamente um width de 100%, um height de 100 VH, que é a altura da tela, e por último, porém não menos importante, um background. Esse background, ao invés de a gente colocar uma cor fixa, a gente já vai pegar do nosso tema. Então, dentro aqui das propriedades, a gente pega tema, e dentro de tema, a gente secondary. Dentro de tema, a gente pega secondary. E também a gente vai estar configurando a cor do texto, para que a cor do texto
aí, text. Um texto só. Depois está formatando o arquivo. Assim que formatado o arquivo, agora sim a gente pode importar esse styled. Basicamente a gente importa tudo, a gente nomeia de styled from styles. Agora styled existe e para de dar erro. A gente pode retornar o componente assim, já que não vai ter nenhuma criação de estrutura ali. Agora o que a gente falta é colocar a tipagem aqui, que eu vou adicionar esse i na frente e vou chamar de layout. Certo. Essa interface ele diz que não existe, então a gente vai criar ela também. For interface e a gente vai dizer que children é do tipo React.React. Certo? Agora a gente pode copiar, salvar e agora a gente importa ele aqui. Importou, agora é só salvar e a gente pode usar esse componente tranquilamente. Vamos voltar para a parte de app. E em app, agora a gente vai chamar o nosso layout. Só um segundo, antes de chamar eu tenho que fazer uma configuração ali, que é aqui em component, eu vou criar um index.ps, que é para poder exportar o nosso layout. Então, layout. Essa é uma configuraçãozinha que eu gosto sempre de estar fazendo para conseguir acessar o nosso componente direto da pasta components. Eu não preciso colocar barra components, barra e o nome do componente. Por exemplo, o nome da pasta do componente, por exemplo, seria layout. Então, acesso direto. E se tivesse mais componentes aqui para acessar, eu só adicionaria naquele index e eu poderia importar aqui direto um do lado do outro, ou vai ser vários assim em camada. Só formatar o arquivo. Após formatar, deixa eu separar isso aqui. E agora o tema já está sendo aplicado, tanto que já mudou a cor aqui. Só que o texto ele está escuro, na verdade o texto ele deveria estar claro, deveria estar branco. Então a gente tem que ver o que deu ruim aqui no layout. Eu coloquei theme.text, pode ser que ele não esteja achando a propriedade. Talvez eu tenha colocado o nome errado. Vamos verificar aqui no tema. Tema text. No tema dark acho que tem um F a mais, é isso? Acho que tinha um F a mais. Era isso, tinha um F a mais. Aqui é a mesma coisa? É a mesma coisa, tem um F a mais. Então, se a gente voltar lá na parte do app e mudar o valor inicial do tema atual, a gente mudar para white, o tema tem que alterar para o tema claro. E se a gente colocar dark, ele tem que ir para o tema escuro. Só que aí, no caso, a gente não tem aquela estrutura aqui do Figma ainda para mudar de acordo com o clique. Porém, depois é só terminar de configurar isso quando existir essa tela, né? Essa estrutura.